Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao canal Teólogo Cianuque Monteiro. Eu estou aqui hoje para trazer uma meditação ao teu coração com o tema que está escrito aí na descrição do vídeo. Hoje vamos falar sobre reedifiquemos os muros que estão caídos. E para essa meditação, no dia de hoje, vamos abrir o livro de Neemias. Vamos meditar em Neemias, capítulo 1. Você que está chegando, vai já deixando o seu comentário, vai partilhando, deixa o seu comentário, mencione, deixa eu ver, eu vou partilhar aqui também no meu perfil, para que mais pessoas se apercebam que eu estou online. Reedifiquemos os muros que estão caídos. Reedifiquemos os muros que estão caídos. Você que está aí do outro lado, vai já deixando seu like, deixa o seu joinha, o seu coração. Neemias, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, diz assim a palavra do Senhor. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas os concertos e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Amados e prezados irmãos, quero que presteis bem atenção e deixa-me já saudar aqui o Getsemate Golgota. Seja bem-vindo, já mencionando, partilhe, mencione, comente. Está do outro lado também o pastor Luiz Pedro. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está aí Mário, o servo. Deus abençoe. Deus abençoe. Já começou mencionando o seu amigo. Nós estamos hoje trazendo uma meditação debaixo da palavra, reedifiquemos os muros que estão caídos. E comecei por ler aqui uma porção da palavra do Senhor de Neemias. Neemias e Esdras eram um único livro que foi separado e dividido em duas partes. Aqui, como acabei de ler para vocês, Neemias recebeu Anani e perguntou como é que estava o seu povo e Jerusalém. E recebeu essa triste notícia. Mas quero que vocês prestem bem atenção ao contexto, para que vocês possam entender muito bem.
Vocês sabem que Deus tirou o seu povo do cativeiro da Babilônia e os conduziu durante o deserto. Deus não podia conduzir, não podia, não. Deus não queria conduzir o seu povo diretamente. Se vocês olharem para o mapa nas vossas Bíblias, nas últimas capas, na contracapa, vocês veem no mapa, tem mapa, vocês vão ver o delta do Nilo, vão ver o Nilo, vão ver uma parte que dá para sair para ir para Canaã. Mas Deus os leva para o Mar Vermelho e eles ficam durante 40 anos peregrinando no Sinai. Deus sabia que eles não estavam preparados para enfrentar aqueles exércitos que haviam de enfrentar no caminho, então Deus levou para os treinar. Por rebeldia de muitos, não entraram. Apenas Josué, Caleb e a geração a seguir entrou para possuir a terra que Deus havia prometido. Aqui a Jorvanda perguntou como é que se envia a estrela. Enviar estrela. Eu não estou aqui vendo no live, mas normalmente quando eu vejo os outros que enviam estrela em outros lives, vem a opção enviar estrela no live e você clica lá, vem onde fica comentar, partilhar, então vem escrito enviar estrela. Enviar estrela é uma contribuição que você vai fazendo e o Facebook, depois do mês, vê quantas estrelas o indivíduo da página recebeu e envia uma determinada quantia para o determinado. No meu está aqui, no meu celular aqui. Vem, olha aí, a estrela está aqui. Aí. Aqui embaixo, você vê. Compartilhar, comentar, vem a cara de um bonequinho, vem um desenho de uma estrela, vem coração com estrela. Então, é só clicar aí nesse desenho com estrela. Aí. Mas eu não sei se quem está em Angola está habilitado. Na verdade, o que é estrela? Estrela é uma contribuição que você faz para a página. Agora, aquelas pessoas que se sentirem da parte de Deus, que querem dar alguma contribuição para o crescimento dessa página, é fácil, me chama no meu chat, envia mensagem, fala já diretamente para o senhor pastor, sendo que eu quero contribuir para o canal, envia o IBAN, eu vou enviar o IBAN em Kwanza, e essa contribuição chega aqui certamente para o Brasil. Vamos lá então, eu estou introduzindo vocês ao contexto histórico de Deus que tira o seu povo do Egito, eles entram para a terra. Eu tenho falado o seguinte, Deus deu terra e não terreno. Ou seja, Deus não deu uma terra ocupada, desocupada. Deus deu uma terra ocupada. Muitas vezes a gente prega na igreja, todo lugar que pisar a planta do teu pé é dado como herança, todo lugar, pensando que se alugou uma casa, aquele lugar deram como herança, toma posse. Mas dentro do contexto que Deus falou isso, Deus deu, a terra tinha inimigos, eles tinham que expulsar aqueles inimigos. Aqui não vou entrar nesse assunto, um dia eu vou aprofundar porque é que Deus desarraigou aqueles inimigos daquele lugar para dar aos judeus. Mas é por causa do pecado, de idolatria, feitiçaria, muitas outras práticas, Deus tolerou e Deus deu. Então disse, vocês vão tomar posse, vão ter que tirá-los dali por tribo, eles dividiram-se por tribo. Mas acontece que eles não chegaram de tomar posse em todo o território porque sentiram medo, se limitaram na promessa de Deus. E eles dividiram-se por tribo. E vocês sabem da história de Josué e Caleb que foram espiar, Moisés mandou 12 espias ou espiões, como alguns portugueses do Brasil, e 10 trouxeram resposta negativa, enfraquecedora, dizendo que a terra, na verdade, mana leite e mel, mas nós somos que nem gafanhoto ao lado daqueles povos. Não adianta aí. E enfraqueceram o povo teve medo. Josué e Caleb disseram, de facto, eles falaram bem que a terra mana leite e mel e o teu exército. Mas se Deus prometeu, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Deus vai nos capacitar. E Deus gostou. Falou, somente Josué e Caleb que tiveram fé vão entrar. Aqueles de 18 para baixo vão entrar, mas todo o povo que murmurou, Deus deu tempo deles peregrinarem até morrer o último e tomarem posse. Quando tomaram posse da terra, vocês também sabem que eles foram influenciados pelos povos que estavam ao seu redor, indo após outros deuses, indo após idolatria. Daí vem o período dos juízes.
Juízes, o que eram? Juízes eram pessoas que Deus levantou para libertar o povo do jugo das nações opressoras. Ou seja, o facto dos judeus não tirarem aqueles povos que eles tinham que tirar, tomar posse da terra, deixaram-os lá, foram influenciados pelos costumes daquele povo, que é o costume de idolatria, que é o costume de práticas erradas, e Deus permitiu, estando o seu povo em pecado, que aqueles povos subjugassem o seu próprio povo. E o que aconteceu? Depois da morte de Josué, há um outro aspecto aqui também importante dizer. Moisés deixou Josué e Josué não treinou um seguidor. Quando Josué morreu, o povo andava cada um por si, Deus para todos. Então Deus levanta juízes quando o povo se arrependia. Então, um resumo básico do livro de Juízes é, no entanto, esse ciclo vicioso do povo. Pecado, jugo por outros povos, arrependimento, um libertador, que é o juiz. Pecado, jugo, arrependimento, clama ao Senhor, um libertador. Então, juízes assim onde se encontra a história de Gideão, a história de Sansão, a história de Débora e por aí fora. Então, chegou um tempo que eles tinham Samuel como sacerdote, como profeta. E eles disseram a Samuel que nós queremos ser como os outros povos que nós vemos quando vão à guerra, eles têm um rei. Porque aquele período era o período teocrático, era o período da teocracia. O que é o período da teocracia? Theos, ou Theos, do grego, Deus. Kratos, de onde vem a nossa palavra democracia. Demo, povo, cracia, poder. Theos, Deus, cracia, poder. Poder exercido por Deus. O período teocrático é o período em que Deus é que reinava sobre o povo através de juízes. É o período teocrático. Mas o povo reclamou a Samuel. Samuel ficou triste. E Deus falou para Samuel: estás triste porque eles não rejeitam a ti, rejeitam a mim, façam o que eles querem, dê reis a eles. Então, assim que eles saem do período teocrático para o período monárquico. Eles saem do período da teocracia para o período da monarquia. Você pode ter aí um caderno, pode ter aí uma caneta e anotar. Período teocrático é período que Deus reinava sobre eles através de juízes. Sendo o período teocrático, vão para o período monárquico. Tinha um monarca, um rei. Esse período da monarquia ficou dividido em duas partes. Período do Reino Unido e período do Reino Dividido. O período do Reino Unido durou 120 anos, com 3 reis. 3 reis que reinaram. O primeiro rei de Israel, Saul, 40 anos de reinado. Depois de Saul, Davi, 40 anos de reinado. Depois de Davi, seu filho Salomão, 40 anos de reinado. Período de 120 anos, período da monarquia, o período do Reino Unido. Posteriormente, o reino se divide. Divide em duas partes. Por quê? Porque o filho de Salomão, que herdou o trono, que é Roboão, desprezou o conselho dos mais jovens. Ele desprezou o conselho dos mais jovens para poupar o povo de impostos. Como ele desprezou o conselho dos mais jovens, deu ouvido ao conselho, perdão, dos mais velhos, deu ouvido ao conselho dos mais jovens, o reino dividiu-se em duas partes. Na parte do norte ficou com Jeroboão, um dos homens do seu pai, de Salomão. E a parte do sul ficou com ele, com Roboão. E como eles estavam divididos em tribos, 10 tribos ficaram no norte e 2 tribos ficaram no sul. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Deus levantou profetas para profetizarem tanto no norte quanto no sul. Deus enviou profetas para profetizarem. Os profetas eram para chamar a atenção do povo, dos reis e dos sacerdotes para se voltarem para Deus. Como o povo teimou no pecado, na idolatria, Deus usou. Vocês veem que eu falei dos juízes, Deus usava outros povos. Deus sempre julgou ou usou pagãos para punir seu próprio povo. Foi assim que Deus usa o Império Assírio. A Síria cercou o Reino do Norte
Israel, cuja capital era Samaria. O Reino do Sul ficou com Robão, como eu falei, porque por causa da linhagem de Davi, de onde viria o Messias, fica a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. Prestem bem atenção. Então, foi assim que a Síria, no ano 722, cercou Israel, levou a maior parte deles para outras nações. Esse era um costume. Os portugueses, quando nos colonizaram, também tinham esses costumes. Os presos políticos angolanos eram presos em Cabo Verde, por exemplo, na ilha de Cabo Verde. E em outros países, eles tiravam de São Tomé, Cabo Verde, Angola, Moçambique, iam trocando. Esse costume não foi inventado pelos portugueses, era um costume já praticado pelos grandes impérios do passado. A Síria levou a classe alta e introduziu outros povos tirados de outros povos lá. E quando você fala samaritano, na verdade o termo no tempo de Jesus passou a ser pejorativo. Quando dizia Jesus, não dissemos nós que és samaritano, que tens demônio, e por que os judeus não passavam em Samaria? Porque para eles aquele fruto da mistura entre os samaritanos que eram israelitas com os pagãos não eram considerados israelitas puro, de sangue puro. Então, só que naquele período o Reino do Sul, o Reino de Judá ainda estava vacilando, mas com alguns reis bons que apelavam a eles, davam vida aos profetas, mas eles meteram-se no pecado e Deus permitiu no ano 586 também serem cercados, não por Assíria, mas pela Babilônia. E foi o profeta Jeremias quem profetizou que por não darem ouvido aos profetas de Deus, Deus então havia de permitir que eles fossem levados para o cativeiro, onde ficariam durante 70 anos. Durante 70 anos no cativeiro. Foi assim, amados e prezados irmãos, que esses 70 anos eles ficaram no cativeiro babilônico e Deus então levantou profetas, estavam lá com eles no cativeiro, como Daniel, Ezequiel, eles continuavam a apelar ao povo. É durante o cativeiro que surgiram, por exemplo, as sinagogas. Quando você falar sobre sinagoga surgiu porque o templo havia sido destruído em Jerusalém, quando Nabucodonosor com seus generais invadiram Jerusalém, destruíram as muralhas, destruíram o templo para tirar as riquezas do ouro e tudo que estava no templo. Então, foram levados, como estavam distantes do templo, não havia sacrifício, não havia templo, não havia festas, então eles criaram as sinagogas. As sinagogas eram casas que os judeus criaram na diáspora para poder fazer estudo da Torá, para poder estudar as Sagradas Escrituras. O surgimento das sinagogas se dá nesse período, e também foi com o cativeiro babilônico que a idolatria é banida do seio dos judeus. Eles conseguem banir a idolatria a partir do cativeiro babilônico. Quando Neemias entra em cena, Neemias era copeiro. Neemias era copeiro de Atarxerxes. E Neemias se encontrava em Suzã, como acabamos de ler. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Repara que Neemias estava numa boa posição como copeiro do rei. Copeiro do rei era aquele que provava o vinho, ou provava a comida do rei antes que ele comesse. Ser copeiro era uma missão muito perigosa. Por quê? Porque como havia muitas conspirações de golpes do poder, então os reis tinham que ter primeiro um copeiro que provasse primeiro, caso acontecesse alguma coisa, ele já não provava. Então, Neemias era copeiro do rei Atarxerxes e ele estava muito bem posicionado na corte, no ciclo íntimo do rei, do imperador mundial.
mas ele nunca tinha perdido o sentimento patriótico, o amor por Jerusalém. Porque mesmo no cativeiro eles lamentavam. Lamentavam. A lamentação dos judeus no cativeiro babilônico está no Salmo 137. Salmo 137. Normalmente, quando eu ensino hermenêutica, eu dou um verso aqui que também me foi dado, na faculdade de teologia. Olha aí, o verso 9 do Salmo 137, que diz: feliz é aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. E nós falamos assim, olha, a Bíblia está a dizer para pegar os teus filhos e dar com ele nas pedras. Mas quando lemos todo o contexto, não é nada disso. É uma lamentação do povo de Judá. Diz assim, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Os babilônicos zombavam deles. Oh, louvem ao Senhor, agora não louvem. E os que destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Quer dizer, os babilônios zombavam deles, cantem aí um louvor aí de Sião. Mas como entoaremos cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Edom eram os edomitas, eram vizinhos dos israelitas. Edomitas são descendentes de Esaú. Os israelitas, os judeus, descendem de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Vocês sabem a discussão que houve entre dois gêmeos, Jacó e Esaú. De Esaú veio Edom, pai do Edomita. Então, Jacó é aquele que foi mudado o nome para Israel. Então, os israelitas e os edomitas eram parentes, mas os edomitas fecharam o caminho para não deixar que os judeus fugissem quando foram cercados pelos babilônicos. Então ele disse, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai, arrasai, arrasai até os alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribui consoante nos fizeste a nós. Ou seja, eles queriam que a Babilônia sofresse retaliação. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. E o que é que acontece? Na verdade, esse desejo se cumpriu, porque vocês sabem sobre a ascensão e queda dos grandes impérios. Tem aí Império Assírio, depois que foi vencido pelo Império Babilônico. Depois o Império Babilônico também foi vencido quando o neto de Nabucodonosor estava a fazer festa com os utensílios do templo e veio uma mão invisível, escreveu Mene, Mene, Tekel, Farsim. Teu reino foi pesado na balança, chegou o tempo que você vai ser destruído. Naquela mesma noite foram destruídos por dois impérios que se uniram. Os medos e os persas se uniram e venceram então a Babilônia. E os judeus continuaram ao serviço desses impérios. E Neemias aqui vai perguntar sobre Jerusalém. Como eu falei, Neemias tinha um sentimento patriótico. Neemias, mesmo estando na diáspora, Neemias não esquecia de Jerusalém. Ele tinha tudo para estar contente, alegre lá onde ele estava. Mas Neemias, o sentimento patriótico de Neemias não lhe permitia ele apenas viver das benesses do palácio. Mas ele procurou saber como estão os meus irmãos de Judá, os judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Olha aí esse sentimento patriótico. Eu também não cesso de perguntar aos meus irmãos como está Angola, como está a situação em Angola. E eles só lamentam, oh, aqui estão em ruína, muito profetismo, muita magia, muita adivinhação, muita imoralidade, o povo está sendo enganado. E eu faço o quê? Tem que imitar Neemias. Olha o que Neemias fez. Eu jejuei e orei perante o Deus dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, de grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Aqui ele faz uma confissão. Será que muitas das coisas que a gente vive não é fruto daquilo que o povo comete? O povo não quer deixar as práticas da feitiçaria, da bruxaria, da idolatria, e Deus permite que o povo seja subjugado. Daí que é aquele ditado: temos o governo que merecemos. Qual foi a atitude de Neemias? Foi a mesma atitude de Daniel quando se apercebeu que já haviam chegado os 70 anos. Daniel orou, jejuou e ele pediu perdão pelos pecados dos seus antepassados, que são aqueles. Quando os pecados antepassados é o pecado que permitiu com que eles fossem levados para o cativeiro babilônico. Ele disse: nossos pais pecaram. Lamentou também Jeremias, e já não existem. E nós carregamos a sua maldade. Não está dizendo uma praga hereditária, mas está dizendo que a descendência que nasce no cativeiro continuava a pagar pelos pecados dos antepassados. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos que nos estatutos têm, juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá o ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que restaste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprova o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores
além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Zaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade. Neemias, esse homem, com esse sentimento, orou a Deus e achou graça diante do rei. Olha que eu disse aqui que antigamente havia muitos golpes e ele era um copeiro, ele era um homem de confiança do rei. E a ausência dele significaria perigo para a própria vida do rei. Mas ele, como estava com Deus, ele achou graça e o rei permitiu, deu-lhe dinheiro, deu-lhe madeira, deu-lhe uma carta para que não lhe impedisse, para que voltasse para reedificar os muros que estavam caídos de Jerusalém. Assim como para ir para o cativeiro babilônico foram em 3 a primeira deportação aconteceu para a Babilônia, aconteceu com a classe nobre. Foi Daniel, foram os amigos de Daniel. Também, para voltar, foram 3 deportações. A primeira com Zorobabel, para reedificar o templo. Foi impedido o intento de Zorobabel. A segunda volta foi com Esdra. E a terceira foi com Neemias. Daí o tema dessa reflexão que eu trago hoje é reedifiquemos os muros caídos. Repara que, embora tivessem reconstruído o templo, não adianta que reconstruíssem o templo sem que restaurassem os muros que estão caídos. Porque da segurança do templo e da cidade depende os muros. Os muros asseguravam a sua estabilidade e a sua segurança. Então era preciso que reedificassem os muros. Eles tinham numa mão a espada, noutra mão a talocha. Talocha que usa-se o pedreiro aqui no Brasil, para quem é brasileiro, se vem me assistir, talocha, em Angola talocha, aqui chamam uma desempenadeira, para desempenar. São termos diferentes de Angola e Brasil. Desempenadeira, em Angola nós chamamos talocha. Numa mão a colher de pedreiro e a talocha, na outra mão tinha uma espada. Isso significa o quê? Enquanto nós estamos a reedificar, há os inimigos da reedificação, há aqueles que se levantam, aqueles que estão aflitos, aqueles que mandam ameaça, aqueles que acusam de processar, levantar processo. Esses indivíduos são os inimigos da reconstrução. São esses indivíduos que não querem ver os muros reedificados. Mas esse sentimento patriótico deve tocar a você, deve tocar a mim. Reedifiquemos os muros que estão caídos na nação angolana. Reedifiquemos os muros caídos, os muros do templo, os muros que cercam a Jerusalém. Aqui estou a falar de quê? Da obra de Deus. Deus está à procura de homens e mulheres comprometidas, não apenas que refutem os falsos profetas, mas que ensinem a verdade ao povo. Não apenas que renunciem e que condenem práticas da deviação, mas aqueles que ensinam a sã doutrina. Você é a pessoa chamada para essa missão. Não procures outras pessoas. Algumas pessoas, por vezes, perguntam quem vai se levantar em Angola para poder... As pessoas, às vezes, assistem vídeo de homens de Deus corajosos no Brasil, nos Estados Unidos, e perguntam quem vai se levantar em Angola. Essa pessoa é você. Não se pergunta quem vai fazer, mas pergunta a Deus, como eu posso fazer? Como você pode fazer? Qual é o teu contributo para a reedificação dos muros que estão caídos? Os muros foram caídos por causa do pecado. Os muros foram caídos por causa de falsos profetas que nós importamos da Nigéria, do Congo, do Brasil, do Ghana e muitos outros países. Importamos falsos profetas para impactar, para afetar. E com esses falsos profetas, legiões de demônios invadiram as igrejas, invadiram a nação. Houve um avivamento do mundo das trevas e muitos jovens, muitos adolescentes aderiram. Mas Deus está à procura daqueles homens e mulheres que possam se levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor.
envie-me a mim para reedificar os muros que estão caídos. Aquele que Deus levanta para a reedificação dos muros caídos deve ser uma mulher e um homem comprometido com a verdade. Deve ser uma mulher e um homem disposto a dar a sua vida pela verdade. Você não pode ter você não pode ter um discurso e uma prática que contradiz o seu discurso. Você deve viver aquilo que você prega e pregar aquilo que você vive. Você deve, com coragem, enfrentar o mundo para poder reedificar a obra de Deus, para poder levantar os irmãos que estão caídos, que Deus possa levantar você, que Deus possa restaurar a tua espiritualidade, que você possa se juntar a essa carruagem, que você possa ter esse sentimento patriótico. Não como aqueles que dizem Angola já não tem solução. Angola não. Mas quando falamos Angola não tem solução, na verdade, olhando para o mundo em si, do ponto de vista moral, o mundo vai caminhar de mal ao pior. Assim como sonhou Nabucodonosor da estátua com a cabeça de ouro, pé de barro, moralmente o mundo também caminha do ouro ao barro, do mal ao pior. Mas nós somos chamados para apelar aos nossos irmãos, para que se voltem para Deus, aos nossos irmãos, para que lembrem-se de onde caíram e voltem ao seu primeiro amor. É isso que Deus está procurando. Homens e mulheres realmente comprometidas com a verdade, homens e mulheres que não se intimidem com essas mensagens que agora vão vos processar, vão responder criminalmente. Falava isso para Paulo. O profeta Ágabo, pegando o cinto de Paulo, disse: assim diz o Senhor, o dono desse cinto vai ser preso, assim como eu estou aqui amarrado com o cinto simbolizando. Ele disse: não apavores o coração do povo, disse Paulo. Eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. O que é ir preso? Não é nada. Então, que esse sentimento, que essas histórias da Bíblia não sejam meras histórias de conto de fada para iludir a tua mente, mas que você possa ter um compromisso real com Deus, que você possa ter um compromisso real com a sua obra, que você seja capaz de dar a tua vida pela obra de Deus. E só assim daremos fruto que vinguem para a vida eterna. Essa é a meditação que eu trago para vocês no dia de hoje. Deus rico e poderosamente vos abençoe e certamente amanhã estaremos juntos. Deus abençoe.